Você sabe o que faz um vereador? Salve, salve Guarulhos! Eu sou Danilo Martins e esse é o canal Participo. 2020 é um ano de eleições e você deve estar se perguntando: o que um vereador faz e por que eu tenho que escolher um vereador esse ano? Bom, o canal Participo vai responder para você. O vereador ele tem uma atribuição muito importante na nossa sociedade. Meu nome é Agnello, número 31000-31000. Eu quero voto, voto em mim, eu quero voto. Primeiro a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante, que é a nossa Constituição Federal. Ela foi criada em 1988 e lá ela estabelece a divisão dos poderes. No Brasil nós temos 3 poderes, que são o poder executivo, responsável por executar os recursos públicos. O Poder Judiciário, ele é responsável por julgar ou deferir e indeferir andamentos de investigações também. E por fim, nós temos o Poder Legislativo, que é responsável por legislar. Mas vamos entender um pouco mais do que seria esse Poder Legislativo na prática. Quero 10 mil votos para comprar uma Hornet e um Honda Civic, mas o que der para fazer, nós iremos fazer. Aqui no Brasil é uma democracia direta. Sim, do ponto de vista eleitoral, nós temos uma democracia direta, porque nós escolhemos os nossos representantes. Nós escolhemos o prefeito, nós escolhemos o vereador, nós escolhemos deputados, governadores e o nosso presidente também. Mas, na prática, a nossa representatividade e o nosso sistema democrático, ele é indireto, porque você não vai lá para resolver essas questões, por exemplo, como a criação de uma lei de saneamento básico no Brasil. Quem faz isso é um deputado ou até mesmo um vereador, se for uma questão municipal. Moto chata, viu? Então, quando você escolhe lá o seu candidato, o que você está fazendo? Você está dando o direito dele te representar. Então, o que ele faz lá nada mais é do que representar você e representar as suas necessidades. Só que na prática, às vezes, a coisa não é muito assim. E hoje você vai entender exatamente como funciona tudo isso. A primeira coisa que nós temos que entender são as 3 funções de um vereador, que é legislar. Nós vamos democratizar esse acesso, vamos transformar essa cidade num apogeu de debate político. Fiscalizar. Cansado de ser feito de babaca, vamos acabar com essa palhaçada. E representar. Se eu for eleito, eu vou asfaltar toda a nossa cidade. Certo? Então vamos falar um pouco sobre legislar. Como é que o vereador ele legisla, né? Como é que funciona isso? Basicamente, a função de legislar, ela não cabe ao executivo. Quando a gente fala de executivo, a gente está falando, por exemplo, do prefeito da cidade. Então não é o prefeito que cria uma lei. Mas que leis são criadas aqui, por exemplo, no meu município? Se você reclama muito dos seus impostos, se você acha que você paga impostos demais, é importante você saber que a Câmara de Vereadores é responsável por isso. Então, muitas vezes as pessoas ficam xingando os prefeitos que estão no governo, mas isso é uma tarefa dos vereadores. Então você tem que cobrar mais o seu vereador e escolher. Então, quando você for escolher o seu vereador, pergunta para ele o que ele pensa sobre carga tributária, sobre impostos, se ele acha que Guarulhos precisa de mais impostos ou menos impostos. A tarefa de fiscalizar o poder público. Na verdade, o legislativo municipal, ele tem a função de fiscalizar o executivo. Por exemplo, o poder executivo, ele tem os recursos e ele precisa governar. Digamos que a sua rua ela precisa ser asfaltada. Então, é o poder legislativo que vai acompanhar se houve superfaturamento, se a obra foi executada corretamente. Então, o vereador e os vereadores daquela Câmara Municipal, eles têm essa obrigação de fiscalizar o tempo todo as ações do Executivo, para que não haja problemas ou simplesmente que o prefeito não haja de má fé. E a última função, que é de representar, é muito importante falar. De novo, a gente vai explicar para você. Imagina que nós temos vários impostos na nossa cidade e a gente acredita que esses impostos eles não estão retornando de forma correta para a população. A prefeitura está recebendo esse recurso, mas ela não está repassando. Então, o que você faz? Você precisa eleger alguém que vai representar as suas ideias, representar a sua comunidade, representar aquilo que você entende como necessário. Então, essa pessoa que te representa, esse candidato que vai se tornar vereador, ele vai criar pautas e discussões na Câmara para tentar tirar essas leis ou destinar esse recurso, né, um recurso que a prefeitura tem, para determinadas coisas. É assim que você exerce a democracia representativa no Brasil. Tem uma coisa interessante também que vocês precisam saber, que é a quantidade de vereadores que a nossa cidade tem.
Em Guarulhos nós temos 34 vereadores, nós poderíamos ter até mais. Quem decide quantos vereadores a gente vai ter ou não na cidade são os próprios vereadores. Aqui em Guarulhos a gente até poderia ter mais vereadores, mas as câmaras, a atual e as anteriores, elas não quiseram pautar sobre essa discussão. E é importante você, como munícipe, ficar de olho nisso, porque quanto mais vereadores nós temos na nossa cidade, mais recursos públicos vão ser destinados a isso. Então nós temos 34 vereadores na cidade de Guarulhos, e esse ano nós vamos escolher novos 34 vereadores. Na verdade, novos não, né? Porque a gente pode reeleger também vereadores que já estão na Câmara Municipal. E não existe tempo. Um vereador, ele pode ser eleito quantas vezes ele quiser e, mais importante, quantas vezes você, população, quiser, certo? Então, o vereador, ele depende de você, população, para ser eleito e também reeleito. Quantos votos um vereador precisa ter para ser eleito? Essa é uma conta que nós chamamos de quociente eleitoral. O que é o quociente eleitoral? É simples. Vamos fazer uma conta bem básica. Nós precisamos pegar os votos válidos da cidade e dividir pelo número de cadeiras de vereadores que nós temos. Vamos fazer uma continha básica para você entender como funciona o quociente eleitoral. Digamos que na cidade de Guarulhos, nesse ano de 2020, nós tenhamos aí 340 mil votos válidos, ou seja, aqueles votos que as pessoas escolheram alguém, que elas não justificaram, nem votaram nulo e muito menos em branco, tá bom? Então vamos lá, 340 mil dividido por 34, que é o número de cadeiras que nós temos aqui na cidade, isso vai dar um total de 10 mil. Ou seja, um partido ele precisa ter 10 mil votos para eleger um vereador. E quem que é o vereador eleito? O mais votado dentro do partido. Se o partido tiver 20 mil votos, isso significa que ele tem direito a 2 cadeiras, e assim sucessivamente. E aí, para um partido saber quantas cadeiras ele vai ter, é simples. Ele vai dividir o número de votos que a legenda dele teve pelo quociente eleitoral. Essa conta vai dar o quociente partidário, que é o número de cadeiras que o partido tem direito. Tem uma questão muito nova esse ano, que é a regra da sobra também. A regra da sobra é uma coisa bem interessante e você precisa entender. Como eu falei, nessa situação, o quociente eleitoral seria de 10 mil votos. Então, um partido ele precisa de pelo menos 10 mil votos para ter um vereador. Imagina que um partido, PDN, Partido do Danilo Martins, esse partido ele teve 9.990 votos e ele só tinha um candidato, que é o Zezinho Participo. O Zezinho Participo, ele teve 9.900 votos, só que o partido dele não atingiu o quociente eleitoral. Porém, depois de distribuído todas as cadeiras, sobraram algumas porque os partidos não conseguiram atingir quocientes significantes para pegar todas as vagas. Então, o que eles vão fazer? Eles vão fazer um novo ranking com aqueles vereadores que não foram eleitos. Então, aquele que estiver lá em cima com mais votos, mesmo que o partido dele não atingiu o quociente, ou até mesmo atingiu o quociente, só que não foi o suficiente para ele entrar, porque o partido às vezes conseguiu 3 cadeiras e ele ficou em 4º lugar, com essa regra da sobra, esse vereador ele tem condições de entrar. Então a regra da sobra é muito importante para esse ano. E vale lembrar também que o canal Participo está fazendo toda terça e quinta-feira lives com diferentes candidatos para você conhecer propostas, conhecer ideias. Isso é muito importante para o exercício da democracia. Você precisa conhecer os seus representantes, você precisa entender um pouco mais dos projetos para que você possa cobrar. E é importante que você cobre os vereadores, que você fique em cima, que você estimule e que você também cobre. É importante, faz parte do nosso exercício democrático. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e, por favor, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos e comente aqui também pra gente fazer outros vídeos sobre questões políticas e também sobre questões da cidade. Valeu, galera! Tchau, tchau! Fazer essa campanha aí, ó! É nóis, gente!